O programa Metalúrgicos em Notícia está no ar. Hoje nós vamos conversar com Heleno Bezerra. Ele é presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos e do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo e Mogi. Tudo bom, Heleno? É um prazer mais uma vez estar participando desse programa. Eu queria começar te perguntando sobre o andamento das negociações que pareciam ter sido já vitoriosas com relação à indexação do adicional de insalubridade que o trabalhador recebe, que era com o salário direto com o salário mínimo, e passou a ser uma conquista dos trabalhadores no piso, né, do salário, e parece que não deu certo agora, teve um problema aí. O TST, baseado na decisão do Supremo, ele refez a súmula 17, pela 228, que é da súmula vinculante, que manda pagar a insalubridade sobre o salário nominal, não mais sobre o salário mínimo. Por que isso? A Constituição de 88, ela vetou qualquer cálculo de salário sobre o salário mínimo. Por exemplo, os aposentados que ganham mais de um salário mínimo, que antes de 88 era vinculado ao salário mínimo, então, ou seja, o mesmo aumento do salário mínimo seria para todas as aposentadorias, então a Constituição vetou. Mas a insalubridade, ela continuou sendo sobre o salário mínimo, baseado no artigo 192 da CLT, que mandava pagar sobre o salário mínimo. Quando, no dia 29 de maio, o Supremo Tribunal julgou inconstitucional o artigo 192, certo? Né? Ele é inconstitucional, certo? Por quê? Quem manda é a carta máxima do país, que é a Constituição. Se a Constituição diz que não pode, não é a CLT, um artigo da CLT, que diz que pode. Várias entidades entraram com ações no Supremo, pedindo a inconstitucionalidade do artigo 192. A Confederação fez isso, né? Nós entramos, né? Além de estar no TST. E baseado exatamente em várias ações, o Supremo julgou inconstitucional 192. E aí o TST refez a sua súmula. O que aconteceu agora, acho que uma semana atrás, né, a CNI, a Confederação Nacional dos Empresários, entrou com uma ação e ganhou uma liminar, dizendo que o TST não poderia agilizar. Tinha que ser com a lei ordinária, tinha que ser aprovado no Congresso, ou seja, e aí ganhou a liminar. E aí ficou, bom, se o Supremo disse que é inconstitucional, né, e o juiz dá uma liminar, dizendo que não, que está suspenso, não é dizendo que não pode, ele diz que está suspenso o efeito da súmula até o Supremo decidir, né? Então ficou pior, porque agora, o que as empresas fazem? Né? Calcula pelo o salário mínimo, pelo piso da categoria, pelo salário nominal, entendeu? Ficou uma confusão, porque o Supremo já declarou inconstitucional 192. Nós vamos entrar nessa sexta-feira, né? Até porque está em recesso, volta agora, nós estamos entrando com ação de instrumento, né, sobre a liminar. Então a Confederação dos Metalúrgicos, tanto da Força Sindical como da CUT, nós vamos entrar com uma ação de instrumento, certo, para o tribunal decidir, certo? Do jeito que está, não pode ficar, né? E nós vamos ter que resolver de uma forma ou de outra. Se essa ação de instrumento ela demorar, né, eu espero que volte o recesso durante esse mês de agosto se resolva
esse problema no Supremo. Se não resolver, eu vou reunir a direção da Confederação e vou passar um comunicado a todos os sindicatos do Brasil inteiro, os 140 sindicatos filiados à Confederação, para entrar com ação na Justiça, sindicato por sindicato, com a substituição processual, certo? Ou seja, hoje a emenda 45 dá esse poder para o sindicato. Então eu posso fazer no Brasil inteiro, além da ação que eu já entrei, vou entrar, entrando agora no dia 1º, né? Nós vamos, se durante o mês de agosto não resolver, nós vamos entrar com mais 140 processos com substituição processual, né? Em todas as bases do Brasil, certo? Ou seja, claro que as outras categorias, como os metalúrgicos, sempre puxa todas as ações, seja política ou jurídica, com certeza as outras categorias começarão fazendo isso também. Ou seja, vai amarrotar a Justiça do Trabalho de processo. Portanto, eu acho bom o Supremo resolver logo essa parada. O segundo semestre, Heleno, geralmente engloba as principais lutas pelo aumento salarial. E tem a questão agora próxima das datas base, e eu queria saber de você quais são as perspectivas e as bandeiras de luta para esses próximos meses, nesse sentido. Apesar da economia estar batendo recorde de produção, todos os setores, sem exceção, estão com crescimento igual ou superior ao do ano passado, né? Essa vai ser uma campanha mais difícil, certo? Por quê? A inflação aumentou, os empresários têm vários argumentos para não querer dar aumento real ou diminuir o aumento real, inclusive dos argumentos do Banco Central, que diz, na ata do Banco Central, que diz que um dos fatores do aceleramento da inflação é exatamente a questão dos salários. Exatamente a visão do patrão. Você tem um governo popular, tá certo, com iniciativas populares de políticas sociais para o povo, né? Aí você tem no mesmo governo o presidente do Banco Central que tem uma visão de patrão, né? Porque essa equipe do Banco Central, quando diz, certo, que um dos fatores do aumento da inflação é os salários, é exatamente a visão patronal, né? Eu sempre tenho debatido o seguinte, tudo no Brasil se modernizaram, né? As instituições se modernizaram, né? O movimento sindical se modernizou. Hoje tem uma unidade de ação das centrais sindicais em torno da defesa e do direito dos trabalhadores, né? No lado dos empresários, então o movimento sindical, os dirigentes sindicais evoluíram, né, nas suas articulações em defesa dos interesses dos trabalhadores. No lado patronal, não é essa mesma visão. A visão do patrão hoje é a mesma visão da especulação financeira. Tá certo? Quem ganha com a inflação não é o peão. Quem ganha com a inflação é o especulador, né? E o empresário ele de uma certa forma, ele acaba sendo especulador. Se você pegar a inflação, o aumento da inflação, foi aumentado os preços em todos os níveis, do atacado, no varejo, né, na alimentação, na indústria, na matéria-prima, em tudo, né? Agora, por que aumentou? Aumentou exatamente, aumentou a demanda e menos oferta, certo? Então é o seguinte,
Entendeu? Comprando mais carros, vamos aumentar o carro. Entendeu? Comprando mais matéria-prima, vamos aumentar a matéria-prima. Entendeu? Comendo mais, vamos aumentar a alimentação. Certo? Quer dizer, os empresários viram a hora de reajustar os seus preços, né? Eles viram a hora. Então, eles continuam com a mentalidade. Eu até comentei numa dessas conversas minhas, que eu lembrei a questão do Sarney, quando chamou o povo para ser o fiscal do Sarney. Então, os empresários ali naquele momento sumiram com as mercadorias das parteireiras, sumiram com os boi, né? Para aumentar. Hoje eles não têm essas condições, é muito agressivo para eles sumir com a mercadoria do supermercado. Hoje eles não têm espaço para fazer isso, mas eles tiveram espaço para aumentar os preços. Então eles continuam com a mesma mentalidade. E eu vou com esse debate para a campanha salarial, querendo, porque contra resultado não existe argumento, né? Eles vão vir com essa questão de não aumentar os salários para não aumentar a inflação, e eu vou mostrar para eles que eles não precisam aumentar, repassar mais para os preços, que também vai ser... Nós aumentamos, tem dois problemas. Além de aumentar a inflação, nós não podemos repassar para o preço, nós vamos dar um aumento, não podemos repassar para o preço porque nós geramos inflação. Aí não preciso mais repassar para os preços, eles já repassaram, certo? Então, eles já repassaram para os preços. Então, essa vai ser o embate, né? E eu acho que os metalúrgicos esse ano têm grande chance de fazer greve, né? As montadoras já estão em negociação, né? Já tem outros setores que a data base é em setembro, que já estão em negociação. Eu vou ter uma reunião a semana que vem com as montadoras, com os sindicatos das regiões onde tem a montadora, como Paraná, São Paulo, para a gente traçar uma estratégia de campanha nacional, né? E também vamos fazer a reunião dos outros setores, que mesmo que a campanha salarial é em novembro, que nós começamos a negociar também em setembro, para a gente montar essa estratégia de negociação. Mas eu vejo uma possibilidade muito grande de greve. Primeiro que os trabalhadores estão muito mais conscientes, sabem quanto eles estão produzindo no chão de fábrica, né? Os sindicatos têm todos os dados, todas as informações do crescimento econômico e do setor produtivo. Então nós temos elemento para enfrentar a negociação e enfrentarmos uma greve. Agora a greve é greve, né? Por isso que eu quero antecipar a mobilização, né? Segunda-feira nós fazemos uma reunião do comando de negociação do Estado, para a gente já traçar a estratégia de negociação. Vamos começar a mobilização antes, porque se for preciso fazer uma greve, nós estamos preparados para fazer uma greve, né? Vocês viram a greve dos Correios, né? Eu acho que foi uma vitória importante dos trabalhadores do Correio, porque tiveram a coragem de paralisar, depois levaram a negociação para o tribunal. É uma forma de intimidar os trabalhadores, quer dizer, e eu acho que é uma incompetência do setor patronal dos Correios, né? Do comando dos Correios de negociação, tentar levar para a justiça como uma forma de intimidar e você acabar a greve. Mas eles tiveram que fazer uma proposta que fosse aceita pelos Correios para acabar a greve, né? E a sociedade tem que entender essa questão da greve, da mobilização, como uma coisa normal e a última arma que o trabalhador tem, né? Se ficou lá uma semana sem receber carta, mas faz parte exatamente dessa força, né?
Então, a incompetência é de quem está no outro lado negociando. Se essa proposta tivesse sido feita antes da greve, eles não tinham entrado em greve. Tá certo? Então, eu acho que a greve do Correio foi importante e a vitória dos trabalhadores foi muito importante. Até porque é uma categoria importante também, né? E se tivesse um fracasso na negociação, na greve, teria reflexo negativo nas outras categorias. Então, eles saíram vitoriosos e eu acho que nós temos grandes chances esse ano de fazer greve. Os Correios no Brasil são um dos melhores e maiores do mundo, né? Sim. Eles conseguiram, inclusive, ser atendidos em todas as suas solicitações e depois o Lula mesmo reconheceu, não descontando os dias que eles ficaram parados, né? É porque eles fizeram uma greve inteligente, né? Eles se organizaram, né? Então não tinha como eles perderem a greve da forma que eles organizaram. Eles tiveram competência para fazer a greve.